esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é Deus e não há nele trevas nenhuma. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Primeira Epístola Universal do Apóstolo São João, capítulo 1, versículo 5. Ouvintes amados, lendo as Escrituras, nós constatamos que aqueles que foram usados por Deus para escrevê-las, eles o fizeram com convicção do que eles eram, do que eles anunciavam, do que eles pregavam. Todos os homens de Deus que foram usados, como no caso do apóstolo São João, tiveram plena convicção de anunciarem as suas mensagens, as suas pregações, os seus escritos, como a única regra verdadeira para o seu povo, para a Igreja de Cristo. Se nós que julgamos estar dirigindo o povo de Deus não somos portadores da mesma convicção, algo mal anda com o nosso espírito. Se somos envolvidos por uma certa ética que não nos permite ferir doutrinas, é sinal que nós estamos pregando uma doutrina que precisa ser ferida pela palavra de Deus. Eles tiveram convicção, e se temos o mesmo espírito deles, também temos convicção de que aquilo que pregamos e anunciamos é a verdade para o povo. E esta é a mensagem. Vocês costumam muito ouvir a mensagem, esta mensagem é a mensagem do profeta desta era, do precursor da segunda vinda de Jesus Cristo, que nós anunciamos. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que não é outra senão que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas, não há nele mistura alguma, mescla alguma, sombra alguma. E se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Vocês sabem que eu estou prosseguindo o que João disse. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 5, e agora versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele, se temos uma doutrina, temos um culto, e através daquele culto que temos, da nossa tradição, estamos em comunhão com ele, mas andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas o que seria trevas na concepção intelectual do mundo de hoje? O que seria trevas? Aí está a questão. Como se pode reconhecer que está em trevas? Aqueles sacerdotes que chegaram a expulsar aquele homem que fora cego de nascença e que foi curado por Jesus poderosamente, aqueles sacerdotes sabiam que eles eram cegos? E quando Jesus disse que eles eram cegos, guiando cegos, e por isso todo mundo caindo no buraco, vocês pensam que eles se arrependeram e pediram colírio para os seus olhos? Não. Eles se iraram e sempre esperaram um momento de tapar a boca de Jesus. Em todos os tempos da Igreja de Jesus, sempre houve um grupo que aguardou o devido momento para tapar as bocas daqueles que eram usados, que são usados
por Deus para falarem a verdade. Porque quando as trevas são atacadas, em seu aspecto geral, pelo Evangelho revelado, eles se sentem acusados, atacados, insultados, porque são amantes das trevas, disse Jesus. Que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Ele disse: o mundo não pode vos aborrecer, mas a mim ele me aborrece, porque eu testifico que suas obras são más. Não há outra missão para a igreja de Jesus, para um verdadeiro pregador aqui na terra, senão testificar que as obras do mundo são más, ainda que muito recomendáveis, porque elas não são más aos olhos dos homens naturais. Agora, São João estava falando pelo Espírito de Deus. Se dissermos que temos comunhão com Ele e não amamos a verdade, não amamos a sã doutrina, não amamos o pudor, não amamos a correção, a exortação, antes estamos amando o mundo e seus deleites, o que Paulo fala a respeito da mulher que está em deleites, ela está em pecado, ela deu ocasião a Satanás, e isso se refere também à igreja, porque sempre esse mistério do casamento envolve Cristo e a igreja. João continua dizendo: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, que andam na luz, é claro, porque dois não podem andar juntos se não estiverem de pleno acordo. Os pássaros da mesma plumagem voam juntos. Onde está o corpo morto, ajuntar-se-ão as águias. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, que amam a luz, que andam na luz. E então, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eis aí a perfeição da noiva de Cristo, que está plenamente relacionada com Deus. Esta perfeição é pelo sacrifício de Cristo, que está sobre nós através do envio do Espírito Santo, porque o Espírito é a vida que estava no sangue, que foi derramado lá na cruz. E esse Espírito que saiu daquele corpo foi derramado na igreja. E a igreja então não apontou outro remédio para a salvação dos pecadores. Nenhuma penitência, nenhuma salvação compra. Mas Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Isso nos faz lembrar também o que o mesmo apóstolo logo em seguida disse àqueles que, com seus corações compungidos, interrogaram: que faremos, varões e irmãos? A resposta foi incontinente: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eles andaram com Ele,
obedeceram a sua palavra, ficaram seguros em sua promessa, e por isso o Espírito Santo veio sobre eles como a promessa de Cristo, de o Espírito de verdade que habitava com eles, estaria neles. Isto se cumpriu. Agora, na mensagem, o sinal, o profeta desta era nos afirma: essa é a mensagem. Qual é a mensagem? É de um novo fundador para fundar mais uma denominação, quando temos tantas delas e cada uma melhor do que a outra? Para que seria essa mensagem? O que é esta mensagem? Ele responde: entre você em Cristo. Entre em Cristo. Tem uma frase que ele usa o termo meta-se em Cristo. Fique à prova de ruído. Não escute o zum 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 lá de fora. Deixe os seus ouvidos reservados somente para o que o Espírito diz. Porque se você se põe a ouvir a um e a outro daqui, outro dali, quando você terá uma fé definida? Nunca. Você tem que, por revelação divina, destacar, distinguir dentre todas as vozes que você tem ouvido neste mundo. Distinguir a voz de Deus. E aquela que você distinguir como a voz de Deus, então torna-se a sua absoluta aquela voz. É a voz de Deus? Você tem a revelação de Deus que aquilo é sua voz? Então, se agarre nesta voz, como entre a vida e a morte. Sofra tudo por esta voz. Dê sua própria vida por esta voz, que você distinguiu pelo Espírito Santo, que é a voz de Deus, que é a mensagem. Essa é a mensagem. Entre na minha igreja. Entre na minha organização. Não. Venha para mim, aqui você vai ser isto, vai ser aquilo. Não. Não. Entre você em Cristo. Lembremos-nos de que aquelas pessoas lá no Egito, do povo de Israel, que não estavam sob o sinal, Deus não era responsável por elas. Não importa quão boa, quão sincera fosse aquela pessoa, quão religiosa ela fosse, ela teria morrido afogada no dilúvio. O seu primogênito teria morrido quando o anjo da morte veio ali no Egito. Deus não tinha responsabilidade por pessoa boa alguma que estivesse fora do sinal. E Deus não é responsável hoje por nenhuma pessoa, seja pequeno ou grande, popular ou não, rico ou pobre, livre ou escravo, varão ou fêmea. Ele não é responsável por ninguém que não esteja debaixo do pacto do sinal, do Espírito Santo, que não esteja na luz, que não esteja na mensagem. Deus não tem responsabilidade por você, que rejeita sua palavra e quer viver como bem pensa. Você usufrui das bênçãos naturais de Deus. Você usufrui dos dons que são dados sem arrependimento e pensa que com isso Deus está se agradando de você. O joio também sacode suas folhas, dá glória a Deus pela chuva que cai sobre ele. O joio também faz o mesmo que o trigo faz, ele faz ações de graças. Mas o que está reservado para o joio é fogo. É fogo. O que está reservado para esse povo que só quer usufruir das bênçãos de Deus e logo em seguida viver nas trevas do pecado, regidos pela moda do mundo, pelos ditames de Satanás, é fogo. Quanto mais você recebe de Deus, mais condenação você terá. Sim, meus amados, Ele não é responsável por ninguém que não esteja debaixo do pacto do sinal. Você diz: mas Senhor, eu fiz isto, eu expulsei demônios,
e preguei o evangelho, eu levantei multidões, eu tenho testemunhas de cura, eu tenho testemunhas disso e daquilo, não importa. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. São Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Ele unicamente reconhece o sinal. Esse sinal não é um dia da semana. Esse sinal é o Espírito Santo. Um sinal foi dado a Israel depois do dia de sábado. O sinal foi este: é que uma virgem concebeu e deu à luz um filho. E esse filho era a luz do mundo. Esse filho era um sinal para o dia. E aquela geração mais perversa vivia pedindo sinal. Sinal e mais sinal, milagres, mais milagres. Pedindo cura. Mas ele disse: não será dado um outro sinal para esta geração mais perversa, senão o sinal de Jonas. E o que quer dizer o sinal de Jonas? É o sinal da ressurreição, é o sinal da vida. Esse é o sinal para a noiva nesses dias. Vem um espírito fazendo pressão para fazermos milagres poderosos, para abafarmos os falsos profetas que têm surgido dentro da própria mensagem, porque se ela não fosse verdadeira, ela não podia ter falsificação, personificação, imitações. É justamente uma nota verdadeira que pode ser imitada, pode ser personificada, falsificada, mas Cristo continua sendo o mesmo. A mensagem sempre é a mesma, que dele recebemos, que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz, e ele não mudou, ele não se modernizou. Entre aspas, ele nunca reconhece outra coisa a não ser o seu sinal. A ressurreição tem que estar em você. A ressurreição é o Espírito de Cristo, que não pode ser retido por paredes dogmáticas, por sepulcros de credos e dogmas, nem tampouco pela sepultura. O Espírito de Deus não pôde ficar dentro da sepultura e não deixou seu corpo se corromper. No terceiro dia ele se levantou. Oh, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Entre na luz. Você pode conhecer os meus pecados, mas se eu estou na luz, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por isso eu quero sempre estar orando aos pés de Cristo. Orando quero estar, orando quero estar. Senhor, a nossa oração é simples e pequena. Responde a oração de cada um que deseja viver na luz, como o Senhor na luz está, aborrecendo todas as obras das trevas, através de sua vida, de seu testemunho. Dá o Espírito Santo a todos aqueles que o almejam com alma, com espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.